Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a missa da noite de Natal. E amados irmãos e irmãs, de antemão, Feliz Natal para você e sua família. A primeira leitura que a Igreja nos apresenta se encontra lá em Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a meditar versículo a versículo, vamos juntos entender o contexto histórico da época. De antemão, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? É muito importante, também deixe sua curtida. O que acontece? Nós estamos no capítulo 9 do profeta Isaías, que é a parte que nós costumamos dizer que é o primeiro livro de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. E aí, nesse tempo, o profeta Isaías ele atua em Judá, que é o chamado Reino do Sul, ali por volta do século VIII ou VII a.C. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, ali entre o ano 740 e 700 a.C. E ele está entre alguns reinados específicos, é o próprio livro que vai dizer. No capítulo 1, versículo 1 diz que o profeta está no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Só que nesse período, propriamente falando, a gente tem aí três coisas que estão afligindo o povo. A primeira coisa é que tem uma grande crise política internacional, visto que um império muito famoso da época, o Império Assírio, está ameaçando invadir a região da Palestina, a região que estava o reino de Judá. Em segundo lugar, também temos ameaça militar constante, a pequenas nações ali do Oriente Próximo. E também temos uma crise religiosa e moral intensa, muita idolatria, injustiça social, enfim. E aí, nessa questão específica, do capítulo 7 até o capítulo 12 do profeta Isaías, a gente vai existir um bloco que a gente costuma chamar que tem uma crise sírio-efraimita. Por que eu estou falando isso? Nós temos duas tribos, a tribo do sul e a tribo do norte, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul tem como nome Judá, como eu falei para vocês, era onde o profeta Isaías estava profetizando. Mas nós temos o reino do norte, que tinha como capital Samaria, que é o reino de Israel, que ele nasce da tribo de Efraim. Por isso que eu falei que a crise é sírio-efraimita. O efraimita vem dessa parte da tribo de Efraim. E também tinha um povo sírio que estava ali por perto, que essas duas regiões, elas estavam tentando forçar o reino do sul, que é o reino de Judá, a entrar numa briga contra a Síria. A Síria queria invadir esses lugares e eles chegam lá, olha, rei Acás, por favor, dá um jeitinho aqui, entra conosco, vamos bater de frente com o Império Assírio. Só que o rei Acás, ele não quer, ele recusa. E aí o que acontece? Israel e Síria, por causa disso, acabam ameaçando de invadir a região de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. E aí o que acontece? A gente vai vendo que o rei Acás, em vez de recorrer a Deus acima de tudo, ele começa a recorrer à Síria, que invadia esse povo todo, para dizer assim, vamos agora se aliar a vocês.
Ele vai dizer o seguinte: nós vamos se tornar vassalos de vocês, praticamente escravos de vocês, só não nos invadam. Então, em vez de confiar em Deus, ele confia nos homens. E o povo, então, começa a viver de algum modo com muito medo, com muita humilhação, e o reino do norte acaba de fato sendo invadido. E aí, diante desse contexto todo, a grande pergunta que urge: onde está Deus? Cadê Deus em meio a tanto sofrimento? Cadê Deus que parece que não vê o que o povo está passando? Cadê Deus que não escuta a oração do povo, que não escuta a voz dos profetas? Onde está Deus? Eu acho que é a mesma pergunta que nós também fazemos hoje. Ao olhar para o ano em que recentemente tivemos tantas notícias de feminicídio, onde está Deus? Aonde está Deus que parece que não vê a fome do povo na África, por exemplo, em outros lugares? Aonde está Deus que não vê inundações que tivemos aqui esse ano no Brasil, que foram tragédias gigantes? Cadê Deus? É isso que a gente pode se perguntar. E aí o texto acaba mostrando que Deus vai intervir. Então, quando, por exemplo, diz no versículo 1 que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, essa escuridão é todo esse cenário que eu falei para vocês, um cenário político, derrota militar, de abandono, de pecado. E esse povo que então andava na escuridão viu uma grande luz. Essa luz é a intervenção de Deus, ou seja, Deus age exatamente onde tem sofrimento. É diante do nosso sofrimento, é diante das nossas escuridões que Deus vem agir e Deus vem intervir. E diz o texto, no versículo 2: fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Aqui está a intervenção de Deus. Ele vai dizer: todo mundo se regozija como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os seus despojos. Qual é a ideia que está sendo colocada aqui? Pensa comigo, quando alguém está plantando algo, especialmente no contexto de muita pobreza, é muita tristeza plantar, porque eu vou pegar a semente que eu poderia usar como alimento, mas eu vou ter que plantar aquilo ali e nem sei se vai dar para colher. Mas imagina, quando eu vejo que a colheita chegou, um grão se multiplicou em 100, 200. Então imagina a alegria daquele que nada tinha, que apostou no escuro e que viu que deu certo. É a alegria daquele que vê a intervenção de Deus. Ou aquele que vai para uma guerra e aí depois vai dividir os despojos, porque vencemos. É a alegria daquele que experimenta, de fato, a concretude da presença de Deus, da restauração que Ele faz em nossa vida. E aí diz o versículo 3: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros e o orgulho dos fiscais, são termos de dominação de um império, de um povo que está passando por humilhação mesmo. Aí diz: tu abateste como na jornada de Madian. Essa jornada de Madian é citada na Bíblia lá em Juízes, no capítulo 7, que vai se referir aqui à vitória de Gedeão, né, com meios fracos, e uma libertação que foi o próprio Deus que agiu. Que não tinha como Gedeão ganhar, mas Deus que de fato intervém. Então, de novo, Deus que intervém na história, Deus que liberta, Deus que traz a sua salvação de modo gratuito. Essa salvação que não vem do homem, mas vem de Deus. E aí diz o texto no versículo 4: botas de tropa de assalto, tudo, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Vemos aqui cenas de guerra, né? De um fim de guerra, porque já tem sangue agora manchando essas roupas todas. E tudo isso da guerra vai ser destruído. Por quê? Não precisamos mais de guerra, porque já estamos vivenciando a vitória. O Natal é celebrar isso. O Rei da Paz, o Príncipe da Paz, chegou ao nosso mundo. O tempo das trevas acabou. O tempo da escuridão acabou. Agora é tempo de experimentar a alegria. Olha que beleza que a palavra acaba nos apresentando. E aí diz o texto no versículo 5. Porque nasceu para nós um menino. Aí eu já explico para vocês. Originalmente, claro, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Esse texto era automaticamente associado provavelmente ao filho do rei Acais, que é Ezequias. E se enxergava que o nascimento desse filho traria mudanças, né, estruturais ali dentro do reinado. Seria a própria presença de Deus, seria um sinal de Deus que diz que está presente. E de fato, o reinado de Ezequias teve coisas muito positivas. Mas não foi tudo isso. Então a gente estende a profecia para o Messias,
E essa profecia acontece em Cristo. De fato, o menino nasceu. E ele traz nos ombros a marca da realeza, porque ele é rei. E o nome dele é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros e Príncipe da Paz. Vamos entender um pouco disso, né? A sua sabedoria é divina. Se ele carrega o nome Deus Forte, é porque a sua autoridade vem de Deus. Se ele é Pai dos Tempos Futuros, é porque ele traz um cuidado permanente. E se ele é Príncipe da Paz, é porque a grande marca de Cristo é a paz. Cristo não apenas governa, mas ele salva. E aí, amados irmãos e irmãs, vem o versículo 6 que vai falar justamente que o seu reino e a paz não hão de ter fim. Automaticamente nós vemos a ligação com a promessa que vinha lá de Davi, de que da linhagem de Davi viria um reino que não teria fim. Olha que coisa bonita. Agora, o que a gente pode ligar isso aqui ao Natal, já que nós estamos vendo essa primeira leitura dentro do Natal? Primeira coisa, no Natal nós proclamamos que Deus entra na história humana. Uma história humana cheia de crises, de medos, né, de dores. E também nós podemos olhar para a nossa realidade, né? Nós também temos medos, cansaços, desesperanças. E é preciso permitir com que a luz de Cristo adentre nessa realidade. É preciso permitir com que a luz de Cristo ilumine essas áreas da nossa vida. O Natal também é tempo de uma alegria verdadeira. Essa alegria ela não ignora o sofrimento. A gente vai fazer vista grossa, ainda temos momentos de sofrimento. Mas como eu sei que Cristo está presente, a alegria verdadeira começa a surgir. Porque para nós cristãos, não somos alegres apenas porque as circunstâncias são favoráveis, mas somos alegres porque eu sei que Deus está comigo, eu posso encontrar Ele sempre, porque Ele não me abandona. Diz o texto também de que o povo é libertado dos jugos, né, da carga dos ombros, dos orgulhos dos fiscais. E a gente pode também colocar na nossa cabeça quais são os pesos que a gente tem carregado e que Cristo quer libertar. Quais são, talvez, os fiscais que hoje governam minha vida? A culpa, a ansiedade, a depressão, o sucesso, a aparência. Tudo isso muitas vezes tem nos governado. Eu preciso deixar com que Deus agora comece a governar a minha vida. Que Ele me vença. Diz o texto também que Jesus é o príncipe da paz. E a gente pode também trazer para nós, né? Será que as minhas palavras e minhas atitudes têm construído ou destruído a paz onde eu chego? Eu sou instrumento de paz ou de divisão para as pessoas? E por fim, olhando de modo geral, né? Jesus nasce em um local tão simples, um local tão humilde. É preciso no Natal também reconhecermos a presença de Deus nos pequenos, nos frágeis e nos esquecidos. Que possamos fazer esse exercício sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão para esse Natal. E já te aviso que neste sábado onde vai ao ar a segunda leitura e também o Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.